Então a primeira tese sobre o movimento, das 3 que Deleuze apresenta no capítulo 1, é o movimento e o instante. Para o autor, tanto o Bergson, que é cinematográfico, quanto o cinema, que é bergsoniano, eles vão responder a uma dificuldade de pensar o movimento que é trazida desde a Antiguidade Clássica, desde pelo menos aí o século V a.C., lá na Grécia Antiga, que eles vão fazer referência a um filósofo que se chama Zenão de Eleia. Eleia é a escola filosófica dele, que é a escola dos Eleatas. O Zenão, discípulo de Parmênides, que é o fundador, ou um dos fundadores da escola eleata. Então, o Deleuze ele vai traçar um campo de problematicidade ao redor do movimento que vai da Antiguidade Clássica, atravessa 2.400 anos, até chegar no final do século XIX, começo do século XX, e a resposta, ou digamos assim, quem desata esse nó conceitual é Bergson e o cinema, juntos, no final do século XIX, seja com a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière e os primeiros passos do cinema, quanto pelo livro Matéria e Memória, de Bergson, que é de 1896. Zenão de Eleia, ele é famoso pelos seus paradoxos, os paradoxos de Zenão. E o paradoxo, ele não é exatamente uma constatação, um atestado da impossibilidade de algo. Se poderia dizer que os paradoxos de Zenão atestam a impossibilidade do movimento. Não é verdade. Na verdade, os paradoxos, eles atestam a dificuldade ou o grau de aporia, de perplexidade que uma determinada situação que parece ser simples, quando levada ao pensamento, quando levada à tentativa de ser explicada, de ser racionalizada, ela se mostra difícil, se mostra inacessível. Então, os paradoxos de Zenão, eles denotam o impasse de pensar o movimento. O impasse também do movimento gerar o pensamento. A dificuldade em pensar o movimento. E para o Deleuze foi o cinema que desatou esse nó e Bergson. O Bergson cinematográfico e o cinema bergsoniano. Então são 5 paradoxos ao redor do movimento que o Zenão de Eleia ele teoriza no século V a.C. Mas nós vamos nos ater a um paradoxo somente. Quer dizer, uma descrição, uma versão desse paradoxo, que é a história da tartaruga e de Aquiles, do corredor e da tartaruga, que é muito famosa, muito célebre essa história. E ela funciona assim. Se pensarmos numa corrida que vai do ponto A, da posição A, até o ponto B, a posição B, para que eu vença a corrida, eu preciso percorrer o espaço entre o ponto A e o ponto B para poder chegar na linha de chegada. Entre a partida e a chegada, eu tenho um espaço a ser percorrido, eu tenho uma trajetória a ser vencida, que é esse deslocamento entre A e B. E aí o paradoxo ele prossegue com a seguinte explicação. Eu tenho na linha de partida, no ponto de partida, uma tartaruga e um atleta, que é Aquiles, o semideus grego. E eles vão disputar entre eles a corrida. Só que a Aquiles vai sair depois. Vai ser dada a largada, somente a tartaruga vai poder começar a sua trajetória. Quando a tartaruga estiver na metade do caminho entre o ponto A e o B, ou seja, tiver percorrido metade da distância, Aquiles vai disparar para uma velocidade muito maior para poder vencer a corrida. E obviamente que a velocidade de Aquiles é mais do que o dobro da tartaruga, é 20, 40 vezes mais que a da tartaruga. E aí, uma intuição simples do movimento, no nosso... intuitivamente a gente vai dizer, não, Aquiles vai passar a tartaruga, Aquiles vai vencer a corrida. E de fato é o que acontece, Aquiles vence a corrida. Só que o Zenão fala, tudo bem, mas dadas essas premissas que eu coloquei, dado que existe a posição A e a posição B, e eu preciso percorrer o espaço para chegar de A a B, eu preciso vencer a distância entre A e B, uma distância finita, e os corredores têm velocidades finitas, por mais rápido que seja Aquiles, ele não tem uma velocidade infinita, ou seja, ele precisa de um ΔT, de um quantum de tempo para poder vencer a distância. Me explique a seguinte situação, o seguinte paradoxo. Para Aquiles alcançar a tartaruga, ele precisa percorrer
antes de chegar à tartaruga, a distância que a tartaruga percorreu. Então, se no tempo inicial eles estão juntos e no tempo, digamos, tempo 1, a tartaruga está na metade do caminho, e no tempo 1 o Aquiles dispara, vai haver um momento, vai haver um tempo 2 em que o Aquiles, para alcançar a tartaruga, deverá ter percorrido o que a tartaruga já percorreu, ou seja, deverá ter percorrido metade da distância. Só que ao chegar na metade da distância, a tartaruga já avançou um pouco mais. De maneira que o Aquiles tem que percorrer esse um pouco mais para chegar na tartaruga. E ele, obviamente, vai percorrer essa distância. Quando ele percorrer essa distância, a tartaruga já avançou um pouquinho mais. Então sempre vai ter um pouquinho, por menor que seja, sempre haverá uma distância, embora essa distância seja decrescente, a ser percorrida por Aquiles para alcançar a tartaruga. Porque na medida em que ele alcança a posição anterior da tartaruga, a tartaruga já está mais além. Em outras palavras, se considerarmos que o espaço ele é finito e a velocidade é também finita, eu sempre vou precisar de um ΔT, eu sempre vou precisar de uma quantidade de tempo para percorrer o espaço. Então, por menor que seja esse ΔT, ele sempre existirá. Qual é a consequência disso? Qual é o nó lógico que isso causa, né? O paradoxo que isso causa na mente? Aquiles, dentro dessa explicação, teoricamente, em tese, não vai alcançar a tartaruga. Ou seja, como é que ele alcança? Né? O Diógenes, o cínico, quando, a partir de Zenão, inúmeros filósofos se defrontaram com esse problema e enfrentaram esse problema. E o Diógenes, o cínico, quando ele se defrontou com esse problema, ele saiu caminhando. O movimento é impossível, o caminho. Tudo bem, é uma intuição simples e você de fato caminha. E Aquiles, na realidade, vai ultrapassar a tartaruga. Mas, dadas as premissas que Zenão coloca, é inexplicável como ele atravessa a tartaruga. Em que momento que houve uma velocidade infinita, ou um momento infinitesimal no qual ele foi capaz de ultrapassar a tartaruga. E esse problema, para o Deleuze, fica sem solução, ele fica como um impasse, como uma força motriz do pensamento, mas sem solução, até a invenção do cinema. I started out as a magician. Parmesan was my assistant. We were very successful, I must say. We even had our own theatre. I was always tinkering with machines. I had my own workshop at the theatre where I could invent new illusions. Once I even built a working automaton. Ah, he was a particular treasure. I put my heart and soul into him. Then, one night, Mama Jeanne and I went to visit a traveling circus. We were walking past the sideshow tents when I noticed something. Something strange. Something wonderful. It will terrify you. Sir, madam, inside we have moving pictures. E o que acontece na invenção do cinema, que é contemporânea à publicação de matéria e memória? E aí nós vamos para o Bergson. O Bergson de matéria e memória. Ele vai dizer o seguinte, olha... O problema do paradoxo de Zenão está nas premissas. O problema do paradoxo de Zenão é que eu estou deduzindo o movimento das posições. Eu estou reconstituindo o movimento a partir de posições estáticas. Ou seja, ao invés de eu estar trabalhando com o movimento em si, com o ato de mover-se, com essa dimensão temporal de um movimento que se dá no tempo, eu estou reduzindo o movimento ao percurso de uma distância, ao vencer uma distância, ou seja, eu estou reduzindo o movimento à trajetória. Então, ao invés dos pontos que eu atravesso sejam deduzidos do movimento, eu estou deduzindo o movimento dos pontos.
Eu estou deduzindo aquilo que se move do que é estático, que aliás é o fundamento filosófico da escola dos eleatas, né? O ser para os eleatas ele é estático, ele é eterno, ele é imutável. O movimento, a mudança não passam de aparências, né? Por trás de toda mudança existiria um ser eterno, um ser estático. E aí o Bergson vai dizer, olha, quando eu faço isso, quando eu reduzo o movimento ao espaço percorrido, eu estou reduzindo a dimensão do tempo à dimensão do espaço. Por quê? Porque eu estou tratando o tempo como eu trato o espaço. Se o espaço ele é uma distância quantificável, finita e homogênea, eu estou transformando o tempo em algo finito, em algo homogêneo, em algo linear, como se o tempo pudesse ser subdividido como o espaço é subdividido. E aí o Bergson, em Evolução Criadora, em 1907, no momento em que ele critica o cinema, né, e aí está a ambiguidade do Bergson, né, porque se o cinema é bergsoniano, ele é bergsoniano às costas do próprio Bergson. Em 1907, o Bergson, ao escrever Evolução Criadora, no capítulo 4, ele fala o seguinte: a culminância da ilusão do movimento, a culminância do paradoxo de Zenão, se dá com o cinema. Por quê? O cinema, para o Bergson, reproduziria o paradoxo de Zenão. Porque o cinema também constitui o movimento a partir de posições estáticas. Quais são as posições estáticas com as quais o cinema gera a ilusão do movimento? Os fotogramas, os frames, né? Hoje em dia são os frames, né? na imagem digital. Os fotogramas ou, enfim, os quadros, os frames, que na película se distribuem 18 por segundo ou 24 por segundo. Então, o cinema, ao correr a película, ao correr a fita em que os fotogramas estão inscritos, ele cria um movimento ilusório, porque ele cria um movimento a partir de posições paradas. Ele reconstitui o movimento a partir de fotogramas que são como fotos, né? Que são estáticas, são imagens estáticas. Então, o Bergson, em 1907, quando escreve A Evolução Criadora, ele vai dizer, olha, o cinema ele é uma renovação do movimento, do falso movimento. Ele não gera um verdadeiro movimento. E essa ambiguidade do Bergson com o cinema. Embora o Bergson tenha elaborado o conceito de imagem em movimento, e nisso entrou em ressonância com a invenção do cinema, e tem a ver com esse momento 1900, logo a seguir, em 1907, em Evolução Criadora, ele critica o cinema. O cinema nada mais seria do que a última moda, a última versão da mais velha ilusão. E aí o Deleuze fala assim, vamos mais além nesse pensamento do Bergson, nessa pensata bergsoniana, que está no capítulo 4 de Evolução Criadora. Ele fala o seguinte, o Deleuze, mas será que a nossa própria percepção natural, né, a percepção humana, ela já não reproduz esse mecanismo? Quando vemos, né, quando olhamos para as coisas, nós não reconstituímos o movimento a partir das nossas visadas, da nossa visão? O movimento também não é produzido por nós, como se tivéssemos um cinema interior, como se estivéssemos reconstituindo o movimento a partir de posições paradas. Por exemplo, eu vou do ponto A, eu vou daqui atravessar a rua. O movimento que eu consigo reproduzir perceptivamente é a travessia da rua, é o deslocamento. Não estaria o cinema nesse sentido meramente projetando uma ilusão que já é constitutiva da percepção humana? E não só da percepção, quando lembramos, quando sonhamos, né, quando percebemos em geral, não estamos acionando um cinematógrafo interior, não existiria na nossa cabeça um cinema, né? A invenção do cinematógrafo seria apenas a exteriorização desse aparelho que constitui as condições da nossa própria percepção. Não seria, na verdade, o diferencial do cinema apenas o fato que ele projeta essa ilusão para fora, né? Uma ilusão que constitui a nossa percepção? E aí o Deleuze fala, olha, não. O cinema não é meramente um aperfeiçoamento da velha ilusão do movimento. Porque o cinema, ele nos dá imediatamente, se nos apresenta, a imagem em movimento.
enquanto a percepção natural ela é ajustada pelas nossas condições orgânicas dos próprios olhos, ou seja, eu não tenho como retransformar, eu não tenho como ressintetizar as imagens que são produzidas pela visão, até posso corrigir miopia, astigmatismo, colocar filtros, mas a maior parte da síntese perceptiva, na percepção humana, ela se dá nos olhos, ela se dá no aparelho visual. No cinema não. No cinema o ajuste, na síntese, ele não está a montante do órgão perceptivo, ele está a jusante, ele vem depois. O cinematógrafo ele é um sintetizador de imagens, de maneira que eu posso regulá-lo, eu posso montar, né, as imagens, eu posso retrabalhar o funcionamento da imagem e dos movimentos no interior do aparelho. The Lumiere brothers had invented the movies. I fell in love with their invention. How could I not be part of it? It was like a new kind of magic. I asked the Lumiere brothers to sell me a camera, but they refused, you see. They were convinced the movies were only a passing fad and they saw no future in it. Or so they said. In the end, I built my own camera, using leftover pieces from the automaton. I just had to be a part of this new wonder. We risked everything. We sold the theatre and everything we had, so we could build our own movie studio. Excellent. Okay. And so the great adventure began. Look at you, look at you. Do you love this shape, Mel? It's a 12, though, right? It's a shape, but this is light. See, give me another. I wrote, designed, directed, and acted in hundreds of movies. I'm ready. Oh, that was good. That was good. Yes. Yes. That felt good, that felt good. On the pulley, on the stroke. Stop. I saw that. Give me 2 minutes. It was good up to there. Benny, I'm going to have a word. Benny, speak to me. If you pull down a little harder on the left-hand rope, the head will come up higher, which will be better for the under the belly. Excellent. Choreography was really good up to there. Thank you, gentlemen. First positions. Back, first positions. Action. Excellent, setting back. And in for the kill, knights, in for the kill. Come on, men, attack! Stabbing, and lunge! What? Good, knights. Points for the attack. Knights, 3, 2, 1, freeze! Skeletons, that's great. You can go. Pyrotechnics in, please. Knights, please don't move. Freeze, everybody. Wait for my action. 3, 2, 1. Action! Magic tricks and illusion became my speciality. The world of imagination. Então o Deleuze fala, isso não é meramente uma sofisticação da visão. O cinema não é simplesmente um aperfeiçoamento da ilusão do movimento, não. Embora o cinema trabalhe com meios artificiais, o resultado que ele produz não é artificial.
O cinema ele consegue, a jusante, ou seja, na síntese do aparelho, atingir o movimento em si, atingir uma imagem que se move em si, que tem um automovimento, uma arte industrial que tem um automatismo embutido. De maneira que a imagem em movimento ela não é um falso movimento, ela é um movimento do falso, um movimento do falso que produz uma nova verdade. Na medida que ele não é um aperfeiçoamento da velha ilusão, mas ele é uma correção de uma velha ilusão que nos coloca numa nova realidade. E por isso que para o Deleuze há uma ruptura entre a percepção humana e o cinema. E o cinema, nesse sentido, vai para além do humano. Né? O super-homem nietzschiano, ele é uma potencialidade do cinema, porque há um devir que nos arrasta para além do humano, para fora das condições humanas da percepção. E que, embora no começo da história do cinema, né, se nós pensarmos os pioneiros, pensarmos os irmãos Lumière, eles estivessem muito preocupados com a precisão do ajuste, né, buscando talvez usos científicos para o cinema, talvez usos que se aproximassem da visão humana, né, e aí você tem os próprios irmãos Lumière, que viam assim com olhos limitados, né, os potenciais do cinema, porque eles buscavam de fato uma percepção natural, a ponto de eles tentarem reproduzir nas salas a passagem de um trem como se fosse um trem mesmo. Né? As pessoas, nas primeiras projeções, no final do século XIX, quando viam o trem se aproximando na tela, ou do espectador, do ponto de visada da tela, as pessoas se assustavam, se jogavam no chão, porque justamente tem embutido aí uma tentativa de reproduzir a percepção humana. E que vai determinar algumas decisões dos diretores, né? Câmera fixa, plano espacial, um tempo do que acontece no plano que é sincrônico com o tempo do espectador, não há uma distorção temporal, né? E muito pouca montagem, ou a montagem deveria ser extremamente cuidadosa para não quebrar a naturalidade da percepção. Só que o cinema, na medida em que ele é um sintetizador da imagem e que ele tem um movimento implícito dentro dele, ele aos poucos começa a se libertar da percepção humana e da percepção natural. A câmera começa a ganhar mobilidade, os pontos de vista começam a se multiplicar, pontos de vista inusitados, pontos de vista de olhos mecânicos, de olhos máquinas. Você começa a ter um uso da montagem, de uma teoria da montagem, diferentes temporalizações, um tempo que não é mais sincrônico, que é diacrônico entre o que está em tela e o espectador. Isso já, logo depois dos pioneiros, né, os primeiros mágicos do cinema, né, e talvez um grande nome desse primeiro momento de um cinema que ganha um devir em relação à percepção humana, seja o Méliès, né? Seja o francês, o Georges Méliès, né? Que tem filmes notáveis de montagens mágicas, de montagens que realmente começam a abrir o leque de virtualidades que o cinema coloca. Come and dream with me. Então, para o Deleuze, tanto a filosofia cinematográfica do Bergson, quanto essa arte industrial, que é o cinema, que para o Deleuze tem um bergsonismo profundo, eles são os primeiros a conseguirem explicar e a partir dessa explicação, reengendrar o movimento em si. Ou seja, um movimento que não depende, que não é mais deduzido, não é simplesmente uma intuição do movimento. É possível deduzir do aparelho de cinema ou deduzir
do conceito de imagem em movimento, ou do plano de imanência das imagens em movimento que o Bergson traça, o movimento em si, o movimento como o condutor metafísico para um novo mundo, para uma nova realidade, para um novo ver, né, uma nova percepção. E nesse sentido responde a Zenão de Eleia, responde à problemática do movimento e coloca de fato um novo conceito, que é o conceito de movimento, que é criado, né, pelo cinema e pelo Bergson em Matéria e Memória.